Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Olá, eu sou o pastor Adenelso Botelho, estou aqui mais uma vez com você, entusiasmado mesmo, para te trazer uma mensagem especial que vai mudar a sua história e a da sua família. Então eu quero que você nesse momento esteja comigo aqui, recebendo esse alimento da palavra, a palavra que não mente, não volta vazia, martelo que esmiuça a penha. Nós somos do Ministério Vinha aqui no Pará, nós somos filiados ao Ministério Vinha Internacional, tá? Então o pastor Aloysio Silva, inclusive eu te recomendo a segui-lo aí nas redes sociais, Aloysio Silva. Siga também o LPM Canaã, que é esse canal que nós estamos aqui, estamos registrando todas as mensagens para que você fique todos os dias alinhado com a mensagem, com a palavra de Deus, tá bom? Hoje eu estarei falando sobre o perdão, tá bom? O perdão completo, conforme você está vendo aqui embaixo. Inclusive aqui está o meu contato, você pode ligar, falar comigo, pedir oração. Eu sou pastor, estou aqui para isso, esse é o meu encargo, é cuidar de você na questão espiritual, orar por você e determinar bênçãos e vitórias da parte de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos orar primeiro? A Bíblia diz que é para a gente orar sempre, antes de qualquer coisa. Espírito Santo de Deus traz sabedoria tanto para mim como para quem está do outro lado, para que nós possamos nos alimentar da palavra, com uma forma sábia que o Senhor possa traduzir, interpretar, ou seja, trazer a revelação dessa palavra em um nome de Jesus. Amém. O perdão completo. Escute. A Bíblia garante que você está perdoado de todos os seus pecados passados, presente e futuro. Nós chegamos a um ponto absolutamente confrontador, sabe? Em que as crenças e práticas há muito tempo enraizadas, elas estão sendo abaladas com a informação original de Jesus Cristo. Muitos simplesmente não aceitam o fato de Jesus ter morrido uma única vez e que o perdão é de uma vez por todas. Mas nós temos a revelação que o perdão dos pecados e a justificação são a solução de Deus para os nossos problemas espirituais e emocionais. Pessoas, elas têm sido curadas apenas, escute, por saberem que já foram completamente perdoadas. As pessoas são transformadas quando elas sabem que Deus não está mais zangado com elas, porque a ira de Deus, ela já foi derramada lá na cruz do Calvário, tá? Então nós podemos entender que é poderoso quando uma pessoa recebe a mensagem do perdão de Deus. Porém, existe uma grande dificuldade, que muitos creem que Deus os perdoou, mas eles mesmos não conseguem se perdoar. Esse é um grande problema. Então, quando você não consegue se perdoar, realmente você pode vir a ter muitos problemas mentais. Por isso, a mensagem do Evangelho é tão crucial. Muitos erros trata-se de acidentes. Muitos pecados foram acidentais, mas há muitos que de forma intencional ele tem sido causados, coisas terríveis a respeito dos quais depois não consegue se perdoar. Até mesmo aquele pecado de estimação que a pessoa pede perdão e depois ela não consegue parar. Sabe? Inclusive eu te dou um conselho, olhe para Jesus, para de querer parar por você mesmo, olhe para Jesus e vai pedindo socorro para Ele. Sabe? É preciso se lembrar da verdade do Evangelho, é necessário você fazer isso. Então se você já creu no Senhor, você está totalmente perdoado, creia nisso, é Ele que te perdoou. O grande problema das pessoas é que elas não se perdoam e que elas estão discordando de Deus, porque Ele mesmo diz que perdoou e as pessoas estão dizendo que não. Deus, Ele diz algo, mas elas discordam. Você está me entendendo? Então, no dia em que você concordar com Deus em relação à sua vida espiritual, a sua angústia vai passar.
Os seus problemas, sabe, espirituais, eles vão ser sanados. Muitas vezes até mesmo a angústia, a depressão, a ansiedade vão sumir. Então escute, não importa qual seja o histórico da sua vida, não há mais culpa sobre você. Você já confessou Jesus? Já, pastor. Então não há mais culpa sobre você. O Senhor lhe diz que você não tem culpa. Escute. Então você precisa fazer o quê? Decidir se Deus está certo sobre você. É só isso. Precisa decidir em quem confiar, tá? É se vendo de uma forma diferente de como Deus o vê, sabe? Você pode escolher perdoar a si mesmo e reconhecer que é perfeitamente justo, independente do pecado que você comete, ou que já cometeu, né, na realidade. Escute, você não é a soma total do que você fez, você é a soma total do que Cristo já fez lá na cruz do Calvário. É por isso que o perdão e a justificação são a resposta de Deus para os nossos problemas. Outra situação que provoca muita depressão é o aborto, sabe? Ele causa males terríveis na vida de uma mulher. Já eles tem mulheres que chegam a entrar em depressão porque elas abortaram. Então a angústia, a culpa de mulheres só termina quando elas aceitam a verdade da palavra de Deus em relação a si mesmo. Escolhe se perdoar e crer no que a palavra de Deus diz. Então escute, a justificação e o perdão são a resposta de Deus para todos os nossos problemas. A mensagem do Evangelho da Graça, ela faz a diferença na nossa vida. Então creia apenas, somente creia. Se você fizer isso, os seus problemas emocionais vão deixar você. A depressão, ela vai embora. Você precisa descansar no perdão de Deus. O descanso é o resultado de fé. No Velho Testamento, os sacerdotes, eles trabalhavam no tabernáculo. Havia um móvel cujo era proibido ali no templo. Ele estava lá no templo, mas era proibido ser utilizado, ser usado. Esse móvel era uma cadeira. Incrível, né? Os sacerdotes eram proibidos de usar a cadeira. Eles não podiam se sentar durante o trabalho. Vamos ver aqui a projeção agora. Hebreus 10, 11 e 12. Olha o que diz a palavra. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, escute, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Aleluia! Então, veja, o contraste. Lá no templo, o sacerdote, ele não podia se assentar, mas Jesus, como sumo sacerdote, após ter se sacrificado pelos pecados, ele assentou à direita de Deus Pai. Jesus, ele surpreendeu a todos, ele fez o que nenhum outro antes tinha feito, nem poderia fazer. Ele se assentou, sabe por quê? Porque acabou, está consumado, ele já pagou todo o preço e o sacrifício é uma vez por toda. Ele está assentado, ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sabe? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos ver Hebreus 1:3, o que diz? Olha o que fala aí. Ele está dizendo, ele que é resplendor da glória, está vendo? E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eita glória, poderoso, né? Porque hoje nós devemos descansar na obra consumada, sabe? Porque ao fazer isso nós estamos concordando com Deus e ao crer nós estamos no descanso, por isso nos assentamos com Ele. O ato de assentar significa que o trabalho já acabou. Você está para sempre perdoado, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Foi Jesus que fez isso. Em relação aos seus pecados, qual é a sua postura hoje? O que você pode dizer? Você está angustiado, correndo de um lado para outro? Sabe? Procurando uma maneira de ser perdoado? Ou você está relaxado, tranquilo, assentado com Cristo nas regiões celestiais? Se existe alguma coisa que você precisa imitar, é o Senhor Jesus, sabe? No que se refere à atitude de descanso. E após o sacrifício pelos pecados, ele se assentou-se à direita da majestade nas alturas. Escute.
Muitos se incomodam com a afirmação de que todos os pecados já foram perdoados completamente, os do passado, do presente e do futuro, mas o perdão que nós recebemos é uma coisa totalmente objetiva. Deus fez independentemente do que você é, independentemente de nós. Isso aconteceu há quase 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz. Você ainda nem havia nascido, mas você crê que ele morreu pelos seus pecados, não é verdade? A fé é um dom gratuito de Deus. Ele colocou a fé no seu coração para você entender isso. Então observe que quando Cristo morreu, os seus pecados eram todos ainda no futuro, há quase 2000 anos para frente, e mesmo assim eles já foram perdoados. Você não foi perdoado no dia em que você creu e aceitou. Ele foi perdoado antes, muito antes. E sim, pastor, e por quê? Deu um nó na minha cabeça. Então escute, no dia da sua conversão, você apenas aceitou esse perdão que já havia sido dado. Você está me entendendo isso? Você consegue compreender isso? Eu sei que você consegue. Então sei que isso deixa muitas pessoas confusas, mas até mesmo o seu próximo pecado, o do futuro, já está perdoado, sabe? Por quê? Porque... escute, tem muitas pessoas que ficam achando o tempo inteiro que nós estamos liberando as pessoas, autorizando as pessoas a pecarem. Ninguém aqui tem autorização e liberdade para pecar, sabe? A graça, ela não é a provisão para o pecado, mas quando você crer na verdade do perdão, o pecado, ele tem o poder, sabe? Ele tem poder em destruir a vida, mas Jesus Cristo, quando ele te perdoa, ele liberta literalmente. Então você já é perdoado. Crente não tem mais morte, porque Cristo já morreu no seu lugar. E quando você peca, pastor, está liberando pecado? De jeito nenhum. Quando você peca, todo pecado tem consequência. Que conversa é essa, pastor? Tem. Mas Jesus Cristo não já pagou essas consequências? Pagou não. Ele pagou o preço do pecado. Hoje você é perdoado. Hoje você já tem a salvação. Mas se você continuar pecando, você tem consequências. Por exemplo, uma pessoa que mata alguém, um crente, está perdoado? Tá, aceitou Jesus? Beleza. A pregação de Jesus é essa: quem crê com o coração e confessa com a boca verdadeiramente é salvo. Mas se ele matar alguém, ele tem consequência, ele pode ser preso. Vamos ver aqui, ó, Colossenses 2,13. O que está dizendo? E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, ou seja, pecados. A mesma coisa, né? Efésios 4,32, ele continua dizendo, ó, antes, sede uns para com os outros benignos, tá vendo? Compassivos, que mais? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Maravilhoso. Então a razão pela qual o perdão dos pecados é expresso no passado é porque Jesus não tem mais nada para fazer em relação a eles. Você já foi perdoado. Você não está em um estado de perdão que ainda vai ser perdoado. Você está no estado de perdão completo. Jesus já te perdoou. Assim, para ele não existe passado, presente e futuro. Tudo já está diante dos seus olhos. Por isso a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Isso está escrito em Apocalipse. E com essa oração agora nós finalizamos esse momento. Eu quero orar pela sua família agora. Levante a mão, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a família de quem está ouvindo neste momento. Eu declaro, Pai, a vitória também de quem não está ouvindo, Pai, porque toda a humanidade precisa, Pai, entender esse grande mover da tua parte, Pai. Aceitar ao Senhor como Salvador único e pessoal. E eu declaro a vitória sobre todas as famílias em nome de Jesus. Amém.